Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estava aqui meditando esses dias aqui, nos últimos acontecimentos que nós estamos vendo na internet. Um jovem aí, um garoto de 14 anos, pregando e fazendo sucesso, aquela coisa toda. E os coaches, pessoas também famosas na internet, elogiando o comportamento dessas pessoas, né? Isso é muito preocupante, irmãos. Eu não sou aqui o paladino da justiça, não sou aqui o paladino, o defensor da igreja, não. A igreja tem um dono, é Cristo, Ele é quem defende a sua igreja. Mas eu fiquei meditando aqui no versículo da palavra de Deus, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só até aqui, esse versículo, essa passagem, ela nos dá a entender que Pedro estava falando que a igreja, ela é uma construção, um grupo singular de pessoas. A igreja, ela não é composta por um bando de malfeitores e falsificadores da palavra de Deus, embora haja no meio dela alguns que se dão por falsificadores e mercadores da palavra de Deus. Eles também são malfeitores, porque fazem mal às pessoas, os fracos na fé, aqueles que estão começando a caminhada com Cristo. E isso me preocupa porque o apóstolo Pedro, ele diz em sua epístola que aqui nós somos pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós não somos, amados, nós não somos metralhas nessa grande construção. Nós não somos resto de construção. Nós somos, segundo o apóstolo Pedro, ele diz, nós somos pedras vivas nessa grande construção. E o que nós vemos é que, porque ele não diz que nós somos metralhas? Ou seja, o que é metralha? É resto de construção. Quando você faz uma obra, um edifício, uma casa, ou você reforma uma casa, você geralmente quebra paredes, você tira paredes, você move algum cômodo e fica aquela metralha, aquele resto de construção, aquele tijolo quebrado, né? Aquelas pedras quebradas, aquelas cerâmicas quebradas, partidas, aquele resto de ferro que foram cortados das vigas, das colunas, e você coloca num canto à parte, e isso aí é chamado de metralha. E Pedro, ele não nos vocaciona em Cristo, ou ele também não nos chama em Cristo nessa epístola em que ele escreveu, a sua primeira epístola. Ele diz que nós somos pedras vivas. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Irmãos, é muito sério. Nós não somos um povo
falsificado, nós não somos um povo desprezado, jogado ao léu, nós temos um dono. E Pedro, falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós somos pedras vivas, e eu retorno e bato nessa tecla. Por que pedra viva? Você já parou para pensar nesse contexto? E quando eu li esse versículo hoje, eu me veio assim ao coração. Por que pedras vivas numa construção? Se está lá, aparentemente, o tijolo, né, encostado na massa e coberto por massa, por um revestimento, mas nós continuamos a ser pedras vivas, porque aquilo que é vivo, né, ela fala, aquilo que é vivo se move, aquilo que é vivo sente, aquilo que é vivo ama, aquilo que é vivo se desloca nesse trajeto. E nós, como pedras vivas, ele diz, e vós sois pedras vivas, sois sacerdócio santo, casa espiritual. Nós existimos na Igreja de Cristo como algo, ou parte dessa construção, como pedras vivas, porque nessa construção chamada igreja, nós nos movemos nele. Ou seja, nós nos movemos em Cristo, nós existimos nele e nós vivemos para ele e por ele. Então somos considerados por Pedro pedras vivas. Nós não somos resto de construção, nós não somos metralhas. E por que eu digo isso? Porque enquanto eu lia hoje essa meditação no meu devocional, eu vi que existe um pregador por aí, um jovem de 14 anos, fazendo sucesso, fama na internet, e outro cidadão que também é muito famoso, elogiando esse jovem, dizendo, estão batendo nesse jovem porque esse jovem está trazendo verdades, coisas assim que o evangelho não trouxe. Não, irmãos, não existe coisas que o evangelho não trouxe. E é bom que nós venhamos a prestar bastante atenção naquilo que nós ouvimos e vemos. Porque muitas pessoas acreditam, né, naquilo que está ouvindo na internet. Acha que esse jovem é de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus, irmãos. É a palavra quem diz. Né? Então, a partir do momento em que eu enrolo a língua, eu profetizo, eu uso o Espírito Santo, eu uso esse dom, né, vindo do céu, dado por Jesus, e eu minto, eu falo inglês na mensagem, eu falo qualquer coisa, eu enrolo as pessoas, eu profetizo mentiras acerca das pessoas, eu engano as pessoas, eu uso a palavra falsificada para tentar criar um clima de espiritualidade. A Bíblia combate esses eventos. É inadmissível que um jovem de 14 anos ou qualquer jovem de qualquer idade venha pregar para uma igreja, para senhoras, para senhores, para jovens e até mesmo idosos que estão lá na igreja, compondo a igreja. Uma pessoa dessa nunca fez uma feira, irmãos. Ela nunca passou por angústia de chegar ao final do mês e não ter dinheiro para sustentar sua família. Ela nunca passou por necessidade, ela nunca soube o que é um casamento. Ela nunca soube o que é, ou ele nunca soube o que é um relacionamento, para falar de relacionamento. Para edificar a igreja do Senhor, devo ser eu uma pessoa madura, que já tenha passado por experiências amargas, pela falta, pela a sobra, pela abundância. Paulo disse, eu estou contente em tudo, porque aprendi a estar assim. Sei estar alegre, abatido, sei ter abundância e também passar necessidade. Olha, e a gente aceita essa demonstração vindo de Paulo, porque essa edificação vindo de Paulo, porque ele realmente passou, era um homem maduro, passou por essas experiências. E o pior, que tem pastores por aí, né? Entre aspas, velhos na fé, eu digo assim, não maduros, mas velhos na fé, que convidam e pagam para essas pessoas virem à igreja profetizar mentira, usar o Espírito Santo, mentir falando em línguas estranhas, enganando as pessoas e levando as pessoas a um êxtase espiritual, quando na verdade a palavra combate esse tipo de comportamento, irmãos. Por que o nosso povo se perde hoje? Porque não leem a palavra, não vivem a palavra dia a dia, não leem a palavra. E se perde através de profetas e profecias e através de coaches, né, de pessoas que vão ali fazer um movimento ali falso,
com leite que não é racional, um leite falsificado, para trazer avivamento para a igreja, que não é igreja. Somos, a Bíblia diz, 1 Pedro, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, e Pedro diz, olha que coisa interessante, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos um povo peculiar, singular, próprio de Cristo. Nós não somos metralhas, resto de construção, nessa grande construção, nesse grande edifício em que Cristo nos edificou, que é a sua igreja, irmãos. Somos pedras vivas, nós falamos, nós nos movemos, nós existimos em Cristo, nós socorremos o necessitado, nós falamos de Cristo e Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Então nós mostramos a palavra. É inadmissível, né? Não que faça sucesso, porque o sucesso é normal dessas pessoas. E quando nós fazemos uma live, não estou nem preocupado com o número de participantes que vai entrar, se eu olho, ó, entrou fulano, entrou porque quis, e vai ouvir o que Deus quer que eu fale. Eu não fico preocupado com o número, agradeço a todos que entram, graças a Deus, glória a Deus por isso, porque estão ouvindo algo de Deus, para a transformação das vossas vidas, e nós somos, vocês que entraram aqui, nós somos considerados pedras vivas nesta grande construção. Nós falamos, nós nos movemos, nós existimos nele, para ele, por ele, tudo que somos pertence a ele, pedras vivas, edificados, sacerdócio santo, para oferecer dons e sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Que coisa gloriosa, Pedro falou, né? Então nós temos que ver aonde nós estamos nos alimentando da palavra, né? Aí aparece um menino mijão aí pegando e fazendo sucesso, fama, achando que... E as pessoas vão atrás desses comportamentos, né? Na verdade são, eu digo assim, os pilantras na fé. Eu não aceito ouvir palavras de um jovem que não tenha passado no mínimo dos 30 anos de idade. Porque já ouviu, já sofreu, já tem um pouco de sofrimento, né? Tem um jovem na internet aí, que eu ouço aquele jovem. É um Davizinho, é uma criança, eu acho de 7, 8 anos. Esse é um menino verdadeiramente de Deus, é uma pedra viva na construção. Eu nunca vi aquele menino escandalizar, nunca vi aquele menino falar línguas estranhas e inventar e criar movimentos e profecias falsas. Ele prega a palavra, irmãos. Que coisa gloriosa a vida daquele jovem. É uma bênção de Deus a vida daquele jovem. Eu me regozijo nele, em Cristo, quando eu vejo aquele jovem. Porque é um dom de Deus, é um sacerdócio santo, é um chamado, é um ministério, a palavra. Mas esses mijão que anda por aí de 14 anos, pregando besteira, nunca fez uma feira, nunca casou, nunca passou um problema, nunca teve que pagar o emplacamento do carro, nunca soube que é cuidar de um filho. São pilantras, irmãos. E pior que os coaches, as pessoas famosas, incentivam esse tipo de comportamento, porque são da mesma laia dele. É porco, é imundo igual a ele. São da mesma estirpe dessas pessoas. Nós devemos ouvir e pregar aquilo que está na Bíblia. O que não é bíblico não é teológico, né? Então vamos, nesta manhã, nos comportar como pedras vivas. Que você medite nesta palavra. Deixando, pois, toda malícia, Pedro disse. 2 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 5. Deixando, pois, toda malícia e todo engano. Olha, irmãos, ele não diz para que a gente fique na malícia, fique no engano, fique no fingimento, fique na inveja, fique na murmuração, mas ele diz: desejai afetuosamente como meninos
nascidos, novamente nascidos, o leite racional, não leite falsificado, mas para que ele vá descrescendo. O leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. A palavra é como leite racional para uma criança. A criança que mama, ela tem que ficar aos seios da mãe se alimentando daquilo ali. É o leite. Nós temos que, como meninos, crescer tomando esse leite, irmãos. É o leite racional aqui, não é falsificado. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus, nem pregamos para agradar as pessoas. E se é que já provastes que o Senhor é benigno. Você provou que o Senhor é benigno? É bom? Benigno é uma qualidade. Bom é uma condição, irmãos. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele entra, vós também. Ele chama você que está ouvindo esta palavra. Não chama você, Pedro não chama você de resto de construção. Pedro não chama você de metralha, de bagulho, de tranqueira. Mas diz que você é uma pedra viva. Você é um povo singular, especial, zeloso e de boas obras. Daqui a alguns dias eu vou falar daqueles crentes que fazem um trabalho ceboso para Deus. Professores cebosos, né? Administradores cebosos, preguiçosos, pregadores preguiçosos, cebosos, pessoas que realizam, dizem ser crente e pregam, dizem ser pedras vivas e vive morto, entulhado lá na construção como o resto de entulho, que não serve para nada, só serve para passar no carro, colocar no lixo e colocar lá fora no monturo. Mas que nesta manhã nós nos comportemos como pedras vivas. Pedras vivas na manhã. Amém? Que nesta palavra você possa tirar um pouco para a sua vida espiritual. Saber que você foi chamado para ser pedra viva nesta construção. Você não é restolho, você não é resto de construção, você não é metralha para ficar entulhado, você é pedra viva, sacerdócio santo para oferecer dons e sacrifícios agradáveis por Jesus Cristo em Deus, por Deus em Jesus Cristo. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo. Que Deus te console, conforte, te dê um dia maravilhoso de bênçãos. E voltaremos a falar qualquer dia desses sobre o comportamento de Daniel na Babilônia. Porque eu estava meditando aqui esses dias também. Todo mundo quer ser Daniel. Como Daniel, mas não quer ter a decência de Daniel. Não quer ter a capacidade de Daniel. É muito bom, né, ser como Daniel na boca. Como Daniel. Você lê a palavra, lê os livros da lei. Daniel se destacou entre os melhores porque Daniel estudava. De 3 anos ele devorou os pergaminhos, devorou a lei dos babilônios. Ele foi considerado o melhor na Babilônia. E nós vamos falar sobre isso. Vamos ensinar você verdadeiramente a agir como Daniel e ser um Daniel. Que Deus te abençoe neste domingo.